Então, primeira pergunta, só uma pergunta introdutória. É, só, né, porque assim, a gente sabe que o prêmio Nobel é basicamente o prêmio, a maior premiação dentro do mundo científico, né? O Oscar da ciência, né? Que a galera costuma relacionar. Sim. Então, assim, esse prêmio, que já existe há mais de um século agora, já tem um bom tempo, para você, assim, na sua opinião, o que você diria que significa para a química moderna, sabe? Existir esse prêmio, receber químicos recebendo esse prêmio e ter esse prestígio e ter essa divulgação mesmo da química, da importância da química para o mundo mesmo, assim, da ciência no geral. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: o prêmio Nobel, ele é como se fosse, para qualquer químico, para qualquer cientista, para qualquer pessoa que ganha esse prêmio Nobel, ele é como se você ganhasse a bola de ouro, tivesse ganho a chuteira de ouro, tivesse ganhado a Copa do Mundo, tivesse ganhado tudo na mesma temporada, e você ficasse marcado para a história do mundo, para sempre. Porque não é só você fez uma pesquisa inédita e descobriu alguma coisa. Não, você descobriu uma pesquisa inédita, com uma coisa nova para o mundo, mas que outros cientistas perceberam que aquela sua descoberta ela vai contribuir para a evolução da humanidade de alguma forma. Que vai ser uma coisa que vai ajudar e que vai ser bom. Por exemplo, se você descobrisse uma bomba nova mais potente que as bombas nucleares, pô, seria uma grande descoberta também. Mas seria uma descoberta que não teria o potencial de avançar a humanidade. Seria uma descoberta que talvez tivesse até a possibilidade de regredir a humanidade. Então, essa pessoa não ganharia o prêmio Nobel. Mas se o cara descobre uma coisa que vai ajudar, por exemplo, as pessoas a terem opções de novas tecnologias, de ter mais acesso a comida, saúde, entretenimento, tudo isso, aí sim essa pessoa ela é agraciada, laureada, né, que a gente diz pelo prêmio Nobel. Então, ela fazer algo inédito e que todo mundo reconhece que aquilo ali vai ter um impacto muito positivo para o mundo. Então, é aquilo que, com certeza, o papai e a mamãe ficaram muito orgulhosos dos ganhadores do prêmio Nobel. Perfeito, não, perfeito, exato. Assim, é um prêmio realmente gigantesco e é uma honra indescritível uma pessoa receber um prêmio desse. Então, Sim. assim, dito isso, né, aí que leva a pergunta natural, né, por que que eles ganharam, né, o que que foi que eles fizeram para ganhar isso. Então, assim, então a gente teve 3 vencedores, né, que foi um japonês, o Susumu Kitagawa, o britânico, o Richard Robson, e o Omar Yagi, um jordaniano. Beleza. E aí a gente vê nas notícias que eles foram reconhecidos pelo desenvolvimento das chamadas estruturas metal-orgânicas, ou MOFs, né, que seria a sigla ali. Então, basicamente, né, aí a pergunta óbvia, o que que isso significa, né? Como que a gente consegue explicar de uma forma simples para o público leigo entender o que são esses MOFs e por que que eles são tão inovadores, assim, a ponto de fazer as pessoas ganharem um Nobel? Beleza. Bom, as estruturas organometálicas que eles descobriram, eles começaram a esbarrar com elas, né, nas pesquisas deles desde 89. E esses materiais, eles combinam tanto compostos orgânicos de cadeia grande, como também metais, íons, e eles acabam formando sólidos que têm estruturas únicas. Por exemplo, eu vou trazer algo aqui que vai lembrar um pouquinho do que eles veem, mas numa visão muito menorzinha. Isso aqui é aquela pedrinha que muita gente usa para passar na pele, para poder ralar a pele, né? Aquela pedra pómez. Todo mundo tem lá na farmácia. É uma pedra que ela é extremamente porosa e por ela ser porosa, ela consegue absorver umidade, ela consegue fazer uma série de coisas. O que eles fizeram com esse material é que eles têm ali um sólido novo que tem compostos de cadeias orgânicas com sítios metálicos, de forma que forma um material que é extremamente poroso, que consegue selecionar o que vai entrar nesse poro. Então é como se eu pudesse colocar aqui essa pedra pómez para filtrar o que vai passar por ela em alguns momentos. Isso é uma das aplicações desse material. Então, isso é muito importante, porque imagina que eu quisesse impedir que um agente químico perigoso, que fosse, por exemplo, uma bomba química, não passasse para uma área de segurança, por exemplo. Eu poderia fazer um revestimento aqui e essa pedra pómez iria selecionar aqui apenas as moléculas que fossem seguras para a pessoa poder ter acesso. Então, eu conseguiria criar uma espécie de barreira química aqui com a capacidade de passar apenas o que eu quero, apenas aquilo que é importante passar. E isso é só uma das aplicações. Esse material é tão novo, tão inovador como os plásticos. Hoje, quando a gente pensa em plástico, você pode pensar no copinho d'água, no canudinho, mas também no seu colchão, no sapato, né, no amortecedor. Em várias tecnologias hoje tem os plásticos. Esses materiais que eles descobriram já tem mais de 90 mil tipos e tem potencial para ter muito mais ainda. Então, eles estão abrindo um campo novo da ciência e a gente vai descobrir muitos materiais nos próximos anos. E o grande desafio é selecionar esses materiais no melhor possível.
Então a gente vai começar a ver em breve materiais que têm essas estruturas aparecendo com diversas aplicações, e com o tempo elas vão acabar como posso dizer, se substituindo por outras cada vez mais eficientes que vão se descobrir ao longo do tempo. Eles vão começar com algumas que são eficientes, e aí vão esbarrar outras que vão ter uma eficiência maior e vai substituindo. Então, vai ser uma pesquisa que vai se retroalimentar por muito tempo, mesmo esse campo aí. É um campo novo da ciência que tem muito para crescer. Entendi. Bom, muito interessante, pô, porque é algo realmente muito novo, né? Você fez a comparação com o plástico, que tá aí há anos, e é algo também que eu imagino que seguiu essa mesma linha, né? De descobriu ali e aí foi melhorando com o tempo, né? Isso, e ainda é pesquisado, né? A gente ainda trabalha os plásticos hoje. Tem setores inteiros, universidades, de empresas, para buscar inovações em polímeros, em plásticos. E boa parte das pessoas que já trabalham com isso vem a possibilidade de trabalhar também com esses materiais organometálicos descobertos nessas estruturas trazidas pelos ganhadores do Prêmio Nobel. Vão ser novas aplicações, novos potenciais de uso, mas com uma cadeia produtiva que é infinita de possibilidades. Então, eu digo que é um novo campo, que eles vão poder conseguir com isso fazer materiais grandes, de uso macro, né? Por exemplo, podem, de repente, fazer uma tinta que ajude a tornar o teu ambiente mais limpo, vamos dizer assim, uma tinta que absorva poluentes com o tempo, que você passa um pano e esse poluente fique retido no pano, você consegue tirar esse poluente da atmosfera. Seria uma aplicação interessante. E isso é uma aplicação, mas você também poderia fazer uma coisa que é muito diferente disso, como, por exemplo, um material com a capacidade de você fazer ali catálises químicas, por exemplo, que aí pudessem ajudar a fazer outras reações químicas para novos produtos ou para produtos que já existem, mas com mais eficiência. Então, é um material que ele vai existir tanto em produtos grandes, mas também em produtos pequenos, com usos muito específicos. Eu acho que, principalmente, quem vai ganhar muito com isso são as indústrias e os laboratórios. A gente vai observar que eles vão ajudar a baratear muito custos de outros produtos que já existem hoje. Entendi. E um bom exemplo que a gente pode ter é que, como eu falei, né, a gente pode usar isso aqui para filtrar o que vai passar de um ambiente para o outro. Na área petroquímica, que é uma das, né, áreas que eu trabalho, a gente precisa, às vezes, transformar uma substância por meio de reações químicas. E a gente tem um catalisador, que é uma substância que vai ajudar esse processo a acontecer mais rápido, de forma mais eficiente. Só que esse catalisador, muitas vezes, ele é muito sensível. Se ele tiver, por exemplo, contato com um determinado elemento que tem, por exemplo, enxofre, às vezes nitrogênio, ele pode ser envenenado e perder a utilidade dele. E esse catalisador, às vezes, é muito caro, um metal tipo titânio, que não é muito fácil de você ter acesso. Então, se você conseguir botar uma barreira para a qual você passe para a reação só o material que você quer que chegue até o catalisador, impedindo o catalisador de ser envenenado, você vai baixar muito o custo da produção dessa reação química. Então, você vai salvar o catalisador para ele durar muito mais ciclos, talvez ele nunca mais possa ser envenenado com uma barreira desse tipo. Então, essa seria uma coisa revolucionária desse ponto de vista. Mudaria a forma como a gente vai conseguir fazer processos que hoje ainda não são possíveis por causa desse envenenamento. Entendi. Não, isso é genial, pô. Isso é genial. Essa questão. Então, só recapitulando pelo que você falou, seria um material que você consegue controlar literalmente ali, tipo, meio que falar de uma forma assim, como se fosse abrir e fechar os poros para só deixar passar o que você quer de fato. Ele não abre e fecha os poros. Você pode fazer ele para ele ter poros de um determinado tipo, de um determinado formato, de um determinado tamanho, que ele vai ser seletivo para algumas coisas poderem passar e outras não. É como se você fizesse uma peneira que só vai permitir a passagem de determinados formatos e tipos de moléculas. E isso é muito bom para fazer esse filtro de gases. Mas vão ter outras aplicações. Por exemplo, se você tem um dos mais famosos desses materiais, eles conseguem em 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 ml, você pensa que você pingar 20 gotinhas numa colher. Com esse material, imagina só que você pega isso de água, se fosse espalhar na sua mão, você talvez molhasse a sua mão toda. Se fosse de óleo, você talvez conseguisse espalhar no braço todo. Mas esse material, ele é tão fininho, ele ocupa uma superfície tão grande que ele consegue ocupar 220 metros quadrados. 220 mil metros quadrados. Isso dá tipo um quarteirão inteiro, quando você cobrir só com esse material, com 1 mililitro desse material. Deve ser uma coisa do tipo assim, 5 gramas desse material e você cobrir uma superfície gigante.
Então, para a química de superfície, ele vai trazer muitas coisas novas. Então, química de superfície a gente fala parte de eletroquímica, a parte de catalítica. Então, ele vai ser um material que vai ser muito inovador nos próximos anos. A gente não sabe ainda o tamanho das possibilidades que ele vai trazer. Ele está só no começo. É uma química realmente muito nova para a gente. Entendi. Não, assim, pelo que você tá falando, é uma revolução que nunca, tipo, sem igual, né? É uma coisa totalmente absurda. Vai levar muitos anos para a gente começar a ver a grandeza disso. Então, assim, nos próximos 10 anos, a gente vai começar a observar os primeiros produtos chegando a ter um impacto significativo, mas daqui a 20, 30, 50 anos vai ser algo comum. Vai ser algo comum, até porque a gente não tem ainda profissionais que entendam tão bem todo o impacto desse material. Se você quisesse abrir uma indústria hoje no Brasil para isso, talvez no Brasil tenham alguns professores que soubessem alguma coisa de como funciona, de como sintetiza, mas para gerenciar um processo industrial, uma produção nova, talvez ainda não tenha gente capacitada ainda. Então vai levar bastante tempo para se pesquisar, se difundir mais esse conhecimento que eles produziram. Entendi. É, realmente, é algo muito novo, então imagino que vai tomar um tempo mesmo. É muito bacana o que você falou de nem dá pra saber ao certo o que dá pra fazer com isso, né? De Não, tão ainda não. inovador mesmo. Muito, muito grande. Seguindo isso, aí falando justamente isso, das aplicações desse material, que hoje, como você falou, é até difícil de saber o que dá para aplicar. Mas uma das coisas que eu vi assim, em notícias falando é o potencial dele de reduzir isso que você falou, de emissões de gás carbônico na atmosfera, por exemplo. Então, de filtrar certos poluentes, de extrair, isso que eu achei absurdo, de extrair água do ar em regiões mais áridas. Então, assim, é uma pergunta que você já meio que respondeu, de tipo, na prática, quão perto ou quão longe a gente está de conseguir atingir esse potencial que desse novo material tem. E, assim, quais que são os principais desafios para a gente conseguir fazer isso, de trazer os MOFs para uma escala maior, assim, tipo, seja comercial, às vezes tecnológico mesmo, enfim. Beleza. Vamos lá. Esses materiais eles estão muito próximos de terem aplicações sendo comerciais, tá? Existe um besouro em alguns desertos que ele é capaz de sobreviver lá por uma única adaptação que ele tem. A carapaça dele tem alguns poros que, quando esse vento, o ar passa por esses poros, as moléculas de água ficam retidas nesse poro e a pele dele, quando ele fica lá no formato, numa posição específica, encaminha a umidade que condensa na carapaça dele para a boca dele. Então, esse besouro ele já tem essa tecnologia, que é a tecnologia do morfo de absorver água da atmosfera. Então, é claro que é um besouro, ele é pequenininho, ele precisa de pouca água para viver, é um inseto que perde pouca água para a natureza, para a vida humana, para plantas, para uma coisa assim, vai demandar uma estrutura muito maior e que é possível de acontecer. Então, isso poderia ajudar muito regiões com falta de água, como o deserto, regiões já desérticas. Aqui no Brasil a gente poderia pensar na Caatinga, mas talvez pudesse ajudar também a impedir a perda de água de alguns lugares em épocas de seca. Né? Porque tem lugares que são secos e tem lugares que estão passando por épocas de seca. Talvez a gente pudesse ter uma estrutura ali que pudesse ajudar a gente a conseguir mais alguns milhares de litros de água da própria atmosfera e diminuir a escassez de água. Seria muito bom. E eu acho que isso está perto de ser viabilizado, porque já tem materiais que já são capazes de fazer isso com uma eficiência razoável. Então, acho que muito em breve vai ter materiais assim com mais frequência em alguns lugares. Acho que ainda vai ser caro num primeiro momento e só vai ser usado onde realmente é muito necessário. Mas acredito que vai ser um material que vai se popularizar. Que a gente vai começar a ter mais pessoas capazes de produzir, mais indústrias interessadas e uma hora vai ser mais comum. Não vai ser uma coisa tão rápida. Acho que nas primeiras coisas que eles vão fazer, provavelmente vão ser mais voltadas para diminuir a emissão de poluentes industriais que são mais perigosos, por exemplo. Se você tem uma indústria que emite um gás que é muito tóxico, que ela pode ser muito multada por isso, eu acho que eles vão focar mais nesses materiais mais perigosos do que a própria água em si, nessas regiões mais desérticas. Mas eu acho que vai ser na indústria que a gente vai começar a ver as primeiras aplicações mesmo. E aí, com o tempo, elas vão se tornar mais populares. Tá? Mas o fato de elas estarem sendo usadas na indústria não deixa de mudar a nossa qualidade de vida. Quando a gente tem uma indústria que polui muito, ela passa a poluir menos, o entorno dessa indústria passa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, acho que isso já é um grande ganho para todos nós, mesmo sem a gente precisar adquirir um material que a princípio é caro, porque aquela indústria vai fazer isso.
E isso pode mudar também os parâmetros que nós vamos ter ao longo dos anos de, de qualidade da produção. Porque hoje nós temos leis, existem órgãos ambientais que fazem, né, vistorias e tem ali os parâmetros que uma indústria pode ou não emitir de certos poluentes. Então, vamos pensar, por exemplo, nos gases que todo mundo conhece que ajudam a formar chuvas ácidas. Se a gente tem hoje um parâmetro que você pode emitir 100 unidades do SOX que vai produzir lá a chuva ácida, talvez com essa nova tecnologia, esse novo parâmetro possa cair para 10 unidades, tornando a chuva ácida cada vez menos incidente em diversas áreas. Então, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente com essa evolução. Tá? A água vai ser uma coisa que vai ser muito mais usada, mas só acho que no primeiro momento em regiões muito desérticas mesmo, que é onde se faz muito necessário. A gente não vai ver isso com tanta frequência, por exemplo, aqui na Caatinga, nos próximos 10, 15 anos, mas talvez daqui uns 30, 40 a gente comece a ver estruturas assim acontecendo em regiões mais áridas, sim. Bem provável. E o principal desafio que a gente tem para esses produtos, eu acho que hoje é realmente a gente formar pessoas capazes de compreender essas estruturas. Como eu disse, já existem mais de 90 mil tipos de estruturas dessas descobertas. Mas elas não foram todas testadas nas suas principais potencialidades. A gente ainda precisa fazer muitos testes para ver quais são os melhores usos, entender mais como a gente pode fazer os próximos 90 mil materiais que são possíveis de fazer ainda, para que eles cheguem na totalidade dos seus usos. Então, acho que é aquilo. A gente está ainda na parte da química pura, né, da pesquisa pura. Você pesquisa para descobrir. E foi isso que essa equipe fez. Eles pesquisaram para descobrir e agora a gente está entrando na parte da pesquisa aplicada. Eu acho que esse prêmio Nobel é o grande marco disso. A gente vai pegar esses materiais descobertos e vamos levar agora para as aplicações. Eu acho que é agora que vai ser o marco de pegar esses materiais e chancelar eles como os materiais a serem pesquisados, como a próxima revolução nos materiais a serem aplicados na tecnologia mesmo. Entendi, entendi. Não, faz todo sentido, realmente, dele funcionar como esse marco mesmo para pesquisa. E aí, isso que você falou é muito interessante pela questão do... Né, porque a gente, hoje, é um tema extremamente recorrente da poluição, né? No caso do aquecimento global, enfim, tudo mais. E por a grande prática desse material ser funcionar como um filtro, né? Então, isso, assim, surgiu essa dúvida de poderia, então, indústrias hoje que são muito poluentes com esse material se tornar tipo, bem menos poluentes e mais viável para, né, porque a gente vê, por exemplo, leis internacionais de ter um nível máximo de poluentes que tal país pode emitir, enfim, e eu acredito que por conta disso tudo, todo esse contexto, vai ter um investimento muito pesado em cima desses materiais por causa dessa aplicação de filtro mesmo, né? Sim, com certeza. Eu penso até que pela capacidade de a gente produzir poros de vários tamanhos, acho que uma das aplicações que eu vislumbro para esse material, que é muito importante, são os microplásticos. A gente tem muita contaminação de microplásticos hoje nos oceanos, por exemplo. E a gente não tem uma tecnologia muito boa para combater isso. Talvez a gente consiga, com esses materiais, criar grandes reservatórios por onde a gente vai ter como capturar esse microplástico e diminuir a quantidade dele nos oceanos. Acho que a gente ainda tem que se preocupar muito com a cadeia de custódia do plástico, né? Por exemplo, quando você compra ali o seu material que tem plástico, a indústria deveria se responsabilizar mais por esse plástico chegar no lixo, ser reciclado, fazer um descarte correto dele. Mas é normal hoje você passar em diversas praias e você vê muitos plásticos sendo descartados de forma incorreta. Então, esses plásticos vão sendo degradados, formando microplásticos que os próprios animais acabam ingerindo de forma inconsciente e vão acumulando esse material. Então, acho que a principal aplicação que a gente vai ver nos próximos, num curto tempo, vai ser a produção de filtros para esses microplásticos para a gente poder combater eles nas águas dos oceanos. Entendi, faz sentido realmente, entendi. Pô, sensacional isso aí, muito impressionante, de verdade, as aplicações dessa pesquisa. Mas, então assim, né, dito tudo isso, para finalizar aqui, se você pudesse, assim, resumir o impacto que esse Nobel específico de 2025 teve para a química e para a humanidade, assim, tipo, especialmente considerando os desafios que a gente comentou aqui das mudanças climáticas, do acesso à água, enfim. Então, tipo, como você
tentar resumir mesmo o impacto de tudo isso. Vamos lá. Pensa nesses materiais como os plásticos. Eles trouxeram para a gente todo um ramo novo de embalagens, de produtos, de materiais, e que são muito bons, e trouxeram muito conforto, muita qualidade para a nossa vida. Porém, eles trouxeram também muita poluição e muitos problemas ambientais. Eu acho que a gente vai ter a chance de começar uma nova área de materiais, onde a gente vai descobrir materiais capazes de fazer coisas sensacionais, assim como os plásticos, mas também vamos conseguir fazer materiais incríveis que vão ajudar a combater um pouco dessas poluições, todos esses problemas criados pela indústria anterior. Então, acho que é um material que ele chega para revolucionar o que já foi a indústria dos materiais poliméricos. A gente vai usar eles de uma forma muito semelhante, mas podendo combater os problemas ambientais que nós geramos antes. Por isso que eles são tão revolucionários. Entendi. Genial isso. E assim, você acha que, assim como os plásticos, esse material pode gerar um novo tipo de poluição, entre aspas, assim, ou é algo diferente? Assim, ele realmente veio para, tipo, reduzir a poluição dos plásticos e ele, por si só, não tem esse problema, basicamente. Vamos lá. Eu acho que ele vai ser um material que ele vai ter uma diferença, ele vai ser um material um pouco mais caro. Os plásticos, eles são constituídos de forma muito grosseira, basicamente por cadeias só de carbono. Enquanto que esse material, eles vão ter, além da cadeia de carbono, alguns metais. E nem sempre esses metais são metais abundantes como o ferro. O ferro é uma opção. Magnésio, zinco são opções e são materiais bastante baratos. Mas nós podemos ter esses materiais organometálicos contendo metais como irídio, platina, titânio. Então nós temos ali aplicações que vão ser bastante nobres também. E muito provavelmente a gente não vai querer ter o descarte disso. Então vai ser um material que talvez, ao chegar ao fim da sua vida útil, provavelmente já vai ter uma cadeia de reciclagem muito mais provável. Em vez de você pegar um novo petróleo e fazer um novo plástico, você talvez pegue aquele material que você acabou de descartar, que chegou no fim da sua vida útil, recondicione ou recicle, e você chegue num novo, né, material com estrutura organometálica nova, para voltar a fazer aquela função que já fazia antes, ou até uma nova função que já se descobriu mais eficiente. Entendi. Perfeito, é porque eu achei interessante realmente como ele tem essa aplicação né, ele se recicla, né, de ajudar em outros processos químicos que otimiza o que já tem e cria novos. Então, assim, é realmente uma revolução sem igual mesmo. É como a gente estuda, né, no ensino médio. A gente aprende que tem química orgânica, química inorgânica, né, e a fisicoquímica, né, que é a parte mais dos cálculos envolvendo as duas químicas anteriores. Então, na faculdade, a gente aprende que também existe uma química de superfície, que a gente conhece assim meio por alto como a nanotecnologia. E é bastante um pouco disso. Eu diria que esse novo campo que a gente está vendo, ele junta um outro campo que é o campo dos polímeros. É como se pegasse o campo dos polímeros e juntasse com a nanotecnologia. É isso que esses materiais vão trazer para a gente. É uma nova visão dos produtos que podem ser gerados por meio de aplicações nanotecnológicas aos plásticos. Então a gente vai gerar esses produtos assim. Talvez a gente faça plásticos que vão ter pequenos ingredientes desse aí, que podem, por exemplo, deixar o plástico mais biodegradável, por exemplo, ou dar ao plástico uma nova função. A gente sabe hoje as funções que eles têm isoladamente. Mas as pesquisas nos próximos anos vão pegar, por exemplo, esses materiais, vão misturar com plástico, vão misturar com vidros, e vão fazer coisas novas, com cerâmicas. Então, eles têm muitas possibilidades ainda. Essa entrevista aqui faz parte de um vídeo que a gente produziu lá pro Tinocano TV, cobrindo todas as áreas do Nobel de 2025. É só clicar no primeiro link aqui da descrição e ir lá conferir.